do meu tambor, Ufa, eu sinto a presença de Tupinambá. Muito tempo atrás. Lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, a gente começou a ter contato com a espiritualidade. Onde eu fui conhecer, na época, uma mãe de santo que existia em Pelotas, no Rio Grande do Sul, chamada Dona Maria, que ela trabalhava com as entidades, a avó Rita, uma preta velha, e trabalhava com o caboclo Ventania. Então, lá é que eu comecei a ter contato com a espiritualidade, foi indo, evoluindo, e chegamos até hoje. É que, na verdade, filho, assim, ó, a proposta do Templo Tupinambá, ela é totalmente diferente de tudo aquilo que eu passei até então, tá? A espiritualidade, ela é muito, muito abrangente, né? Existem muitas linhas que seguem, né? Então, cada linha tem os seus valores, seus princípios, o seu trabalho. O Templo Tupinambá, ele não se assemelha a ninguém. Na verdade, não se assemelha a ninguém. Tanto é que eu tive, no início, muita dificuldade de entender o que estava acontecendo e aonde é que nós íamos chegar. Porque era completamente diferente de tudo aquilo que eu pensava que eu conhecia. Na verdade, o que se faz aqui no templo, eu não vi até hoje em lugar nenhum. Nada. É uma casa que tem uma proposta diferenciada, é uma casa de cura, ela trabalha com várias linhas, ela não é uma umbanda simplesmente, né? Ela é uma umbanda universalista. Ela trabalha com apometria, trabalha com constelação, trabalha com reiki, trabalha com ayahuasca, trabalha com constelação familiar, hipnose, enfim, muitos tratamentos na linha do reiki, tem reiki também, que é oferecida gratuitamente para as pessoas. Então é completamente diferente. Não desmerecendo o trabalho dos outros, cada um tem a sua proposta, né? Mas a proposta do templo é completamente diferente. Não existe uma linha de comparação. Assim, como é que eu vou dizer? A espiritualidade, sem espiritualidade ninguém vive, né? Então as pessoas às vezes confundem que espiritualidade com ser médio, tem que trabalhar em algum terreiro, tem que trabalhar em algum templo. Não, nada a ver. A espiritualidade, cada um tem a sua, cada um vem com a sua espiritualidade e cada um tem que exercer a sua espiritualidade de acordo com aquilo que foi a proposta que ele fez na reencarnação. Então, se as pessoas se preocupassem a entender o que é a espiritualidade e como desenvolver a sua própria espiritualidade, respeitar a sua proposta, a sua espiritualidade, seria muito interessante, seria muito benéfico para as pessoas. E essa situação eu também não tinha visto em lugar nenhum. Uma casa que se preocupa com os médios, né, e fazer com que os médios evoluam na espiritualidade deles, e a consulência também, entender que eles precisam trabalhar a sua espiritualidade. Então, toda na abertura de gira, sempre tem uma palestra da mãe sobre o assunto, sobre quando encerra, ela agradece as pessoas. Então, é uma humildade muito grande nessa parte. Então, é diferente. Então, se cada um se preocupasse com a sua espiritualidade, o mundo seria melhor. É inexplicável. Inexplicável. A história começou, como a mãe já falou, começou lá dentro de um apartamento. A gente não tinha nem noção de onde é que isso ia chegar, qual era a proposta, enfim, o que ia acontecer. Mas hoje, vendo aonde a gente chegou, num curto espaço de tempo, a gente tem mais certeza do poder da egrégora. O poder da egrégora, ela que desenhou isso aqui, ela que fez, ela que faz, enfim, na verdade, a gente é o braço deles. Nada que acontece sem que exista a anuência deles. Se eles não concordar com alguma coisa, você não vai conseguir fazer. Então não tem jeito, é impossível. Então, é uma gratidão muito grande. É uma sensação da oportunidade de cumprir uma missão. Uma missão que me foi dada, que quando eu conheci a mãe, na verdade, quando eu conheci a Vera, tudo começou a se desenhar para isso. Mas a gente não tinha noção. Na verdade, nem eu acredito que ela também não tinha noção que nós estaríamos em menos de 10 anos, hoje com essa casa maravilhosa, com esse espaço maravilhoso, que nos trouxeram aqui para comprar isso aqui também. A gente olhou vários terrenos e quando chegou nesse aqui, a mãe Vera, não, é esse aqui. E bateu o martelo, não teve mais volta, enfim. E hoje é uma situação diferente. E a cada dia que passa, a gente faz alguma coisa nova. Vai agregando mais valores, mais valores. Então, essa última agora que a gente desenhou os caminhos, quer dizer, deu um visual diferente na casa. Então,
É a sensação é gratidão. Agradeço aos orixás pela oportunidade que eles me deram de, ainda nessa vida, resgatar para a próxima. A Umbanda mudou muito. Na verdade, ela mudou muito, porque a evolução dos médios também, houve evolução dos médios, né? Naquela época, os médios não estudavam, a informação que eles tinham era da entidade. Quem trabalhava era a entidade, né? E hoje, essa Umbanda recente, vamos dizer assim, ela faz com que o médio interaja com a entidade dele e ele tenha a informação passada pelo próprio médio, pela própria entidade dele para o médio, para que quando o médico precisa fazer alguma coisa na rua, dar uma palavra de apoio para alguém, ele não precisa chamar o preto velho, ou o caboclo, ou o exu dele. Ele próprio tem a informação já para passar para a pessoa. Então isso fez com que os médios evoluíssem muito. No início os médios trabalhavam 100% apagados, não tinha informação nenhuma, eles não tinham a integração com a entidade. Mas hoje não, hoje o médio está ali, presente, bloqueado pela entidade, não consegue fazer o que ele quer, mas ele está ouvindo o que a entidade está fazendo, ele está ouvindo tudo, enfim, está participando. E isso dá conhecimento ao médium. E a oportunidade da internet, né, de hoje você tem vários estudos sobre espiritualidade, enfim, a evolução, como tudo, é antes da internet e depois da internet. E a espiritualidade também não deixa de ser diferente, porque as pessoas passaram a ter acesso à informação, né? De modo geral, e na espiritualidade também. Então isso foi para mim assim, a grande evolução da espiritualidade como um todo. E fora isso, várias linhas foram se criando, né? De diferentes linhas, né? Então é muito diferente, muito diferente. Mas é gratificante. Respeito com a espiritualidade, respeito consigo próprio. Se a pessoa não se respeitar a si próprio, ela não vai conseguir respeitar ninguém, porque ela não respeita a pessoa mais importante, que seria ela. Em relação à espiritualidade, respeitar os seus guias, escutar eles, né? Porque eles são a fonte de informação do médio e das pessoas também. Quando eu falo médio, não quer dizer um médio que está trabalhando numa casa. Tem muitos médios que são desenvolvidos, mas por uma razão ou outra não conseguem participar de um terreiro, mas eles têm mediunidade. Então, essas pessoas às vezes não se respeitam como deveriam se respeitar. E aí acaba se complicando, tá? Então, respeito acima de tudo. Isso é o único conselho que eu daria. Respeito. As pessoas que trabalham com público, em via de regra, todas elas são médicos. Principalmente, por exemplo, médicos, enfermeiros, esse pessoal, psiquiatras, enfim, todo o pessoal, em via de regra, são médicos também. Então, essas pessoas precisariam tratar da sua espiritualidade. E de alguma forma, ou seja na Umbanda, seja no Kardec, seja, enfim, de alguma forma, para descarregar a carga que eles recebem durante o dia. E é uma carga muito pesada, que você acaba interferindo no processo da outra pessoa e traz para você. E se você não tiver aonde descarregar isso, você trouxe, é como se você coletasse o lixo e guardasse na tua casa. O caminhão passa e você não entrega. Aí no dia seguinte você pega o lixo de novo e não entrega. Uma hora você vai estar com um acúmulo de lixo dentro de casa. E a mesma coisa é na espiritualidade também. Você precisa libertar essas energias que você pega. Então, tem pessoas que vêm aqui no templo uma vez por semana para fazer esse descarrego. E aí a semana deles fica maravilhosa, eles agradecem, e é assim que funciona. Quando meu tambor ufa, eu sinto a presença de Tupinambá.